Abre aí, página 19. Como nós já falamos em outras aulas, não dá para ler todo o livro, né? Então nós vamos pinçar algumas partes do livro, ok? O contexto histórico, social e político do surgimento da igreja, como a igreja surgiu. Abre na página 20, melhor dizendo, página 20. Antes disso, na página 19, tem um quadro aí, não tem? Não tem uma imagem? Aí está representando todo o Império Romano da época. O que o Império Romano na época, eles dominavam praticamente o mundo, quase que o mundo da época, né? Essas áreas aí representam o que eles dominavam, tá? Página 20, 1.1. Origem importante do Império Romano para a civilização ocidental. Como surgiu o Império Romano? Antes de eu ler aqui, deixa aberta a página aí, Vamos relembrar, nós já estudamos isso, mas para os alunos novos que estão chegando, vamos relembrar um pouquinho, ó. Deixa eu fazer aqui um desenho, mais ou menos, né? Vamos fazer aqui, ó. O que eu estou desenhando aqui? Quem já pegou aí o que é? Uma múmia. Hã? A estátua de quem? Do faraó. Faraó? A do Chitão, filho. Nabucodonosor. Mas é ele. Bom, mais ou menos, né? A estátua do Nabucodonosor. Essa visão que ele teve, né? Daniel interpretou o sonho dele. Lembra? E aí diz que a cabeça dessa estátua era do quê? Ouro, né? E o peito era do quê? Prata. E o ventre? Bronze. E os pés, essa aula aqui está detalhada, eu acho que é nos livros históricos, né? Está bem detalhadinho. Se você quiser assistir a aula lá, você vai. E os pés? Barro e ferro. Pés e pernas, né? Barro misturado com ferro. Tá. Então, esse reino aqui está representando que reino? Né? Que império? Né? Império Babilônico. Certo? E esse império aqui, qual é o império que era prata? Você notou que, veja bem, irmãos, as pessoas acham que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar, mas não vai melhorar. A tendência é cada vez piorar. A cabeça começa de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro com barro. Isso está representando as eras. Então, quem acha que as coisas vão melhorar, lê do engano. Tá? Lê do engano. As coisas tendem a piorar e tem um porquê das coisas piorarem também, que nós já estudamos em Apocalipse, não dá para detalhar aqui, tá? Mas por que isso vai acontecer? Primeiro porque o sistema do mundo é regido pelo diabo. Se faltar cadeira, isso, Marcelinho, pega lá dentro fazendo favor. O sistema do mundo é regido pelo diabo. O sistema do mundo, tá? Então vamos lá. Aí vem o outro império, depois do Império Babilônico, quem que levou inclusive Israel cativo? Foi a Babilônia, né? Ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Quem levou foi os babilônicos, através de Nabucodonosor. Aí depois o Império Babilônico, ele caiu para outro império. Qual foi o império? Os medos e para os persas, né? Medo persa, para os medos e para os persas, tá? Aí eles perderam o domínio para os medos e os persas, só que com o passar dos anos também, os medos e persas foram dominados por quem? Isso, grego-macedônico, né? Pelo Império Grego-Macedônico. De quem que era esse império aqui? Que faz lembrar muito bem?
Alexandre o Grande, Alexandre Magno, tá? E aí, Alexandre Magno reinou, conquistou todos os mundos da época. Ele morreu, depois ele morreu, veio Júlio César. Só que aí o império já estava totalmente fragmentado e ele foi dominado por um outro e último império. Que império é esse? Que é o barro e ferro aqui? Romano. Tá? E é esse império romano, que é o último império dos impérios, até que os pés da estátua será destruída por uma pedra grande, que desce do céu e destrói essa estátua e derruba essa estátua, né? Ou seja, esses impérios. Quem é essa pedra? Todo mundo sabe quem é, não sabe? Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. Tá. Então, bom, por que eu fiz essa estátua aqui? Para a gente entender, então, que termina o Império Grego-Macedônico e começa o Império Romano, da onde começa a nossa história, que está nesse papel que eu entreguei para vocês aí. Tá no papel aí na mão? Tá, vamos ler aqui primeiro, para a gente entender. Voltem para o livro agora. Como surgiu o Império Romano? Quais as duas ideias que se tem do Império Romano? Ponto 1 aí da página 20 do livro. Tá? Acharam? A origem e a importância do Império Romano para a civilização. Diz a lenda, essa é a primeira versão. Diz a lenda que o grandioso Império da Antiguidade nasceu com a fundação de Roma pelos gêmeos Rômulo e Remo. Dois gêmeos, Rômulo e Remo. 753 a.C., filhos de Marte. Essa é a lenda, tá? Deus da guerra. Com uma mortal, né? Então ele era um filho de Marte, se deitaram com uma mortal. Os irmãos teriam sido abandonados e salvos por uma loba, que os amamentou e criou. Depois Rômulo teria matado o fundador da cidade, matado seu irmão Remo, né? Então, Rômulo mata Remo, né? E seu irmão, e fundado a cidade, dado a ela o seu nome. Rômulo aí seria, na transliteração para nós, Roma, né? Ok? E vem o Império Romano. Por outro lado, a história diz, essa é a primeira crença, né? E por outro lado, a história diz que tudo começou quando algumas tribos de origem sabina e latina estabeleceram um povoado no Monte Capitólino, junto ao rio Tigre. Na verdade, o que podemos afirmar com segurança é a importância do Império Romano. Ninguém sabe ao certo o nascimento do Império Romano. A segunda hipótese aí, lógico, que é a mais coerente, né? Do que dizer que filho de Marte, que uma loba amamentou e tudo mais. Lógico que é a segunda opção. Ninguém sabe ao certo. Mas o que se sabe é que esse império foi um império que marcou épocas e gerações, né? E hoje ainda é muito falado, comentado, e é o império da época do Senhor Jesus, ok? Antes do surgimento do cristianismo, a influência do povo romano foi estabelecida desde a Itália, incluindo a Gália, a Espanha, o norte da África e o Ocidente, e para uma parte significativa do Oriente. No entanto, esse período de expansão coincidiu com uma era crescente de conflitos e instabilidade política e social da República Romana. Bom, vamos lá. Está com o papel na mão aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um rascunho. Quem foi o primeiro imperador de Roma? Otávio, certo? Ele foi o primeiro imperador de Roma, de 27 a 14 antes de Cristo, tá? Depois ele morreu, veio um outro imperador. Como que é o nome dele aí? Tibério. E seu reinado, então veja bem, olha que coisa interessante. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que é importante a gente aprender história? Olha como é que é importante. Cícero, procura a Arielle lá, por favor. Ela vai te passar uma. Arielle, você devia estar lá. Vamos lá. Quem era o imperador na época de Jesus? Como era o nome desse imperador? Nero.
Quem era o imperador? Você vendo como é importante a gente conhecer a história? É uma pergunta que você já não saberia responder. Jesus falou assim, ó, dai a César o que é de César. Então a pergunta de novo, quem era o imperador na época de Jesus? Tibério, que era um César, um dos César. Era um dos César. Ó, aqui ó, César não é nome, César é título, tá? Título. Ou seja, era só um título, por exemplo, não existe o rei, não era dado o nome de rei naquela época, era dado o título de César. Então, em vez de chamar, ele é um rei, não, ele é um César, ok? Outra coisa que não é nome, Augusto, também não é nome, é título. Então, quando você vê César e Augusto, são títulos. São títulos. Então, por exemplo, César Augusto é só um título, não é o nome. Quem é o César Augusto? Ok? Por exemplo, quem era o César da época de Jesus? Então, o César da época de Jesus era Tibério. Era também chamado, por isso que ela fala Tibério César. Ok? César não era nome. Deu para entender? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o imperador na época de Jesus era Tibério. Dai a César o que é de César, dai ao imperador o que é do imperador, dai ao rei o que é do rei. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ele poderia dizer também assim, ó, dai a Tibério o que é de Tibério. Daria certo também, porque ele era o imperador da época. Ok? Até aí tudo bem? Então o imperador da época de Jesus, como era o nome dele? Tibério. Aê, agora todo mundo falou com a garganta cheia. Tibério. É ele, então é esse que foi o imperador da época de Jesus. Depois da morte de Tibério, qual foi o terceiro imperador? Calígula. Gente fina, hein? Oi, gente boa, né? Todos eles aí é tudo gente boa. Tudo Melhor de tudo. Então, o que acontece? Aí morre, nessa época aí, desse Tibério, que morre Herodes o Grande, né? Nós vamos falar um pouquinho de Herodes aqui também, certo? Esse Calígula aí, ele é tão louco, que... Nós vamos falar um pouquinho dos Herodes também. Era tão louco que ele nomeou um cavalo dele como senador. E ele queria nomear esse cavalo como cônsul, que é um cargo acima do senador. Aí acharam que é muita loucura para um homem só. Incitatus era o nome dele. Oi? Incitatus era o nome dele. Isso, Incitatus, era o nome dele. Ok, muito bem. Aí depois desse vem um outro aí. Qual o nome do outro? Cláudio. Quem é esse Cláudio aí? Esse Cláudio foi um dos responsáveis de expulsar os judeus de Roma. Tá? Os judeus estavam ali em Roma, ele expulsou os judeus, tá? Tentou, e ele morreu mandou matar a esposa dele, né? Mandou matar a esposa e depois mataram ele envenenado, tá? Depois desse Cláudio veio quem? Como é o nome do outro imperador aí? Quem que não sabe quem é o Nero, né? Hã? Gente boa também, né, pastor? Gente boa, né? Finíssimo. O Nero que colocou fogo em Roma e jogou a culpa nos judeus, tá? Jogou a culpa. Dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram queimados a fogo. E os únicos 4 bairros que não queimou foi o dos judeus. E ele faz esse álibi, então, para dizer que foi os judeus que colocou fogo em Roma. E foi nessa época de Nero que Paulo foi morto e tantos outros cristãos foram mortos. Para você ter uma ideia, o requinte de crueldade de Nero, ele mandou matar num só dia 6.000 judeus. 6.000. Ele colocava estacas, prendia os judeus essas estacas, ateava piche neles e tacava fogo. Diz a história que faltou madeira para ele pendurar judeus. Entendeu? Então, grande é a crueldade desse. E depois de Nero veio outro imperador. Qual é o nome dele? Vespasiano, gente boa também.
Vespasiano colocou fogo, depois que Nero morreu aí, né, colocou fogo em Roma, vem ele e ele manda fazer o Coliseu, tá? Inaugurado pelo filho dele, mas foi na época de Vespasiano que o templo foi destruído, 70 anos depois de Cristo, que Tito, né, Tito, o imperador, na verdade era o general na época, era o filho do Vespasiano, ele invade Jerusalém, e destrói o templo, e acontece a maior diáspora da história. O que é a diáspora? Os cristãos se espalham pelo mundo, e ficaram espalhados até 1948, quando eles voltaram a ser nação. Se espalharam pelo mundo mesmo. Muitos judeus estão no Brasil. Lembra na Alemanha, que Hitler matou 6 milhões de judeus? Então eles se espalharam pelo mundo, quando esse general invade Jerusalém, destrói o templo 70 anos depois de Cristo, na época de Vespasiano. Depois, Vespasiano ele faz o Coliseu, mas não inaugura. Quem vai inaugurar é o filho dele, que é o Tito, né, Tito Flávio. Ele inaugura o Coliseu de Roma, certo? E ali no Coliseu de Roma, irmãos, nós vemos também muita crueldade que aconteceu ali. Nesse Coliseu, eles eram colocados, nós vamos entender depois por que os cristãos eram colocados ali, um pouquinho mais para frente nós vamos entender isso. Por que eles eram mortos nesse Coliseu? Ali eles eram mortos pela espada dos soldados, pelos leões que não só devoravam homens, não, mulheres e até crianças eram devoradas. Famílias todas eram jogadas no meio da arena e virava espetáculo para eles. Os leões devoravam, os touros eram pisados pelos touros, os cães vinham, mordiam, arrancavam pedaços, depois eles iam lá e decapitavam. Depois que a pessoa estava praticamente morta, já tinha passado por uma grande quantidade de tortura, né? Aí eles eram mortos, tá? Isso na época de Tito Flávio. Depois desse veio um outro imperador. Quem é o nome dele aí? Domiciano. Esse para mim é um dos mais loucos do que o Nero. Ele chega inclusive a tomar para si o título de Deus. Ele se colocou no lugar de Deus. Começou ali a adoração ao imperador. Ele tinha que ser adorado por todos como Deus. E aí onde que também ele perseguiu muitos cristãos. Nessa época de Domiciano, o único apóstolo vivo era João, era o apóstolo João. Todos os outros já tinham morrido pelo viés do martírio, só João era vivo, e tentou matar João, né? A história conta que ele tentou matar João. Joga a história, isso é história, não está na Bíblia, que jogaram João em um caldeirão de óleo quente, e ele não morreu, saiu de lá ileso. Eusébio de Cesareia fala isso, tá? Até José faz um certo comentário por cima a respeito disso. Fala José que era da época desse Domiciano aqui, tá? Da época de Tito Flávio, e ele é exilado depois na ilha de Patmos, né? Exilado, fica ali até a sua velhice. Depois, quando vê que João já não representava mais perigo nenhum, ele solta o João e ele morre de idade. Ok? Mas aí, irmãos, depois de Domiciano, no ano 98, vem um outro imperador. Como é o nome dele? Trajano. Certo? Trajano foi já um imperador bondoso, justo e inteligente. E aqui começa a mudar a história da igreja um pouco. Na verdade, não vai mudar totalmente nele, mas começa a tomar um outro rumo através de Trajano. E depois dele vai vir um que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. E esse que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que vai mudar totalmente a história, que é Constantino. Ok? Bom, vamos continuar lendo agora aí. Na página 21. Eu vou falar sobre Herodes já. Bom, na época de Alexandre o Grande, lembra que nós falamos do Império Grego-Macedônio, que era dominado por Alexandre? O que Alexandre queria fazer, Alexandre o Grande? Ele queria helenizar o mundo.
Helenizar. O que é helenizar, irmãos? O mundo, hein? A cultura helenística, no caso aí. O que é helenizar? Não sei se é com Z ou com S, agora fiquei em dúvida. Acho que deve ser com S. Com S, né? O que é helenizar? A ideia de Alexandre era que todos falassem uma mesma língua, que todos tivessem uma mesma cultura, que todos vestissem a mesma roupa, que todos fossem iguais. Qualquer lugar que ele passava, ele ia levando a cultura helenística. Tanto é que ele fez o quê, né? Que a língua grega ela foi tão difundida na época que se tornou a segunda língua mais importante no Império Romano, depois do latim. E pessoas que não sabem, por exemplo, eu só sabia falar o aramaico e o outro só falava grego. Como eles se comunicavam? Perdão, um falava aramaico, o outro só falava hebraico. Como eles se comunicavam? Com o grego. Ele só falava o latim e ele só falava o aramaico. Como se comunicava? Com o grego. Hoje, qual é a língua oficial do mundo? O inglês. Você fala, eu falo português, mas ele só fala russo. Então, no que se comunica? No inglês. Tá? Então, o inglês hoje é a língua mundial, é a língua oficial, é a língua que as pessoas se comunicam quando não sabem falar a língua, então se comunicam. Para nós isso é um pouco estranho, mas não para a Europa. Todo mundo fala, vamos supor, ele fala o russo, mas fala o inglês. Ele fala o dinamarquês, mas fala o inglês também. É que nós, eu estive em Israel, eu vi que todo mundo praticamente falava o inglês, menos os brasileiros. E eu me senti um alienígena ali. Ai, que horror, pastor Fernando. Foi verdade. Eu falei, nossa, mas todo mundo fala inglês, só os brasileiros praticamente não sabem falar inglês, ou alguns da América Latina também, tá? Mas os outros países, uma das coisas também que levam eles a isso, que forçam, porque os países são muito pequenos, né? O senhor pega ali, todos países que você andou 2 horas já está no outro país. Aqui nós temos que andar quanto para chegar no outro país? 10 horas, 8 horas? Não, mais, né? 3 dias. Nós temos que andar 3 dias, dependendo. Paraguai que é perto aqui, que você vai ter mais, tem que andar 14 horas. Tá? Mas lá você andou 2 horas, está no outro país e fala outra língua. Então eles são obrigados a se comunicar pelo inglês. E na época, o que Alexandre o Grande quis fazer? Helenizar o mundo. E aí, por que a gente entende então? Por que o Antigo Testamento é escrito em que língua? O Antigo Testamento? Hebraico, o original, né? E o Novo Testamento? Grego. Por quê? Você já se perguntou por que o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo em grego? Porque o mundo se helenizou. E aí, o Alexandre o Grande não queria mais Bíblia em hebraico. Não queria mais nada em hebraico, não queria mais nada em aramaico. Tanto é que o aramaico ela foi diminuindo tanto pela helenização, que quase, na época de Jesus, quase já estava extinto. E hoje está extinto, a língua aramaica praticamente está extinta. Ninguém fala mais o aramaico. E eu te pergunto, qual a língua que Jesus falava? Quem sabe me dizer? O aramaico. Jesus falava, na época dele, o aramaico. Tanto é que quando vai dizer ele, Talita cumi, está em que língua? Aramaico. Quando lá na cruz ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava falando que língua? Aramaico. E os romanos que estavam ali, e alguns judeus, disseram assim, Eli, Eli, lama, ele está clamando por Elias. Pensaram que ele estava clamando por Elias. Não entendiam o aramaico. Entendeu? Então, principalmente os romanos falaram, está clamando por Elias? Porque não sabiam e não entendiam o aramaico. Agora, quando Jesus foi conversar com Herodes, que língua que ele falou? O grego. Você entendeu? Ele ia comunicar com quem não sabia falar, ele falava em grego. Então usava o grego. Ok? Então, agora, por que então o Novo Testamento, nós estudamos isso aqui, por que o Novo Testamento
foi escrito em grego. Quem já ouviu falar da Septuaginta? Já ouviu falar? Já. São 70 homens, 70 sacerdotes. O que o Alexandre falou? Falou, olha, é o seguinte, eu quero todo mundo falando grego. Aí eles foram obrigados a fazerem o quê? Pegar a Torá, pegar os escritos em hebraico, tá? Em hebraico, e traduzir para o grego. Ok? Traduziram. E isso foram 70 homens que, num tempo recorde, traduziram a Bíblia para o grego. E esses 70 homens, cada um deles, pastor Cícero, traduziu um livro, traduziu e depois compararam a tradução para ver se batia. Agora isso aqui já é tradição, isso aqui não está alguns acreditam até que é lenda, mas que todos eles, a hora que foram comparar, os escritos estavam todos iguais. Tá? Bom, e aí surgiu então a Septuaginta, e essa Septuaginta que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego por causa do mundo chamado o que aqui? Helenista. Deu para entender? Amém? Dúvida? Posso passar para frente? Então tá bom. Vamos lá aí. Página 21. Roma e a religião helenista. A cultura do Império Romano era o quê? Helenista. Guarde esse nome. Você vai ouvir falar muito disso ainda. Que se desenvolveu através das conquistas de Alexandre Magno. Quando a língua e a cultura grega foram difundidas. E ó, não é só a língua, tá? Os pensamentos da época eram helenistas. Muitas frases na Bíblia, nós estudamos aqui na história das cartas paulinas, né? Que muitas frases Paulo usou pensamento de filósofos na Bíblia. Tá? Muitos pensamentos de filósofos. Olha como a cultura grega influenciou na época. Quando Jesus andou sobre as águas, o que eles pensavam que Jesus era? Sabe por que eles pensavam que Jesus era um fantasma? Porque os gregos acreditavam que do mar saíam monstros, sereias e fantasmas. Então, é um fantasma. Você vê, é a cultura grega, né? Assim como muita coisa na nossa cultura, os afros influenciaram a gente. A cultura afro influenciou a gente. Influenciou ou não influenciou? A cultura afro influenciou, a cultura indígena influenciou. Vou dar um exemplo para vocês. Os antigos, o mais jovem não, né? Mas isso, quantos não acreditaram? Quantos? E eu, até uma época, eu acreditava também. Desculpa, mas eu aprendi assim. Que, por exemplo, manga verde com leite faz mal. Quem é da época? Não pode tomar manga verde com leite, que faz mal. Mano. Com sal, não podia, porque faz mal, não é? Sabe de onde vem isso? O que é cultura? Sabe de onde surgiu isso? Eu vou fugir um pouquinho aqui. Os escravos, eles tiravam leite, ok? E o que acontecia? Eles iam lá, tinham os pés de manga. A fome era tanta que eles comiam a manga verde, não dava nem tempo de madurar, eles comiam ela verde. Dor de barriga. E às vezes punhavam sal, mesmo para dar um pouquinho de gosto. Só que eles estavam tirando leite. E o capataz não podia olhar todos ao mesmo tempo. Se a pessoa, você põe um capataz para olhar cada escravo, o que eles faziam? Tomava leite e morria. Tomava leite. Aí o patrão estava percebendo que os escravos estavam tomando muito leite. Falou, mas o que eu vou fazer? Não dá para olhar todos. Aí dava malária, por exemplo. Aí a pessoa estava morrendo de malária. E ele estava estribuchando no chão lá, com a boca espumando, trazia um médico, e o médico olhava e falou, sabe por que ele está assim? Traziam todos para ver aquilo, ele morrendo ali. Isso acontece porque ele está tomando leite e comendo manga verde. Quem que comia mais? Quem tomava mais leite? Ninguém tomava mais, porque ele era obrigado a comer a manga, porque a manga sustentava. Aí ele falou, não vou porque se eu comer... E é um médico falando, e vamos falar, se o médico disser, você está com câncer, você acredita ou não acredita? Você acredita. Então, se o médico disser, você só tem 3 meses de vida, você acredita ou não? Você vai sair dizendo, você está falando besteira, mano. É um médico que está falando. Então, aí foi aquela cultura, que manga verde com leite faz mal.
E quantos de nós deixamos de acreditando que hoje você faz batida de manga com leite e tudo mais, nunca fez mal manga verde com leite. Tá, vamos lá. Então essa cultura helenística, os filósofos, até hoje eles influenciam. Platão, vem da onde isso? Dos gregos. Vamos aí, pega outro, Sócrates. Platão, Sócrates, que é outro aí, aquele... Cênico. E aí vai, né? Então, muitos deles, ok? Desses filósofos. A cultura grega foi difundida no mundo mediterrâneo. Roma era tributada intelectualmente cultural, tradição grega. Então, aí na página 21 ainda. Ao passo que a língua grega se tornou o idioma das pessoas instruídas, tornando-se a segunda língua. O latim era o idioma comum. Portanto, a arte, a ciência, a filosofia e a religião grega contribuíram muito para a construção da civilização urbana mediterrânea. Crenças e práticas religiosas eram centrais na vida dos indivíduos e comunidades. Correntes religiosas da época eram diversas, ok? Havia o culto dos mistérios, havia o estilo de vida que buscava a realização humana, e assim por diante, tá? Vai um pouquinho mais para baixo, aí no meio da página 22. É nesse ambiente político, social e religioso que que devemos compreender o surgimento do movimento de Jesus. É importante frisar, por exemplo, a palavra evangelho, né, do grego, para evangelho, não veio Jesus, foi Jesus que... Essa palavra já vem lá de trás. Quando Alexandre morre e a notícia chega para ele, sabe como é que foi chamado isso? Evangelho. A notícia que Alexandre morreu e foi anunciado lá no Império, olha, Alexandre morreu. Eles estavam dizendo, Evangelho, boas novas, uma notícia diferente. Aí Jesus vem pregando o quê? Umas boas novas, que era um Evangelho, ok? Bom, vamos lá. Nesse ambiente político, é importante frisar, aí no meio da página 22, é importante frisar que além do culto ao imperador, a prática da magia, a utilização de encantos, feitiços e amuletos, era bastante comum no Império Romano, e até os dias de hoje, né? Olha como você está vendo como eles influenciaram, e chegou até nós. Também era praticado a astrologia, consulta às estrelas, para obter algum discernimento sobre o destino de alguém. E é essa situação do mundo onde surgiu a Igreja de Cristo. As escolas filosóficas, aí tinha as escolas filosóficas helenistas, um caminho pelo qual as pessoas poderiam seguir e buscar o seu sentido de vida na filosofia. No período helenístico romano, com questões abstratas, a filosofia não era nome de uma disciplina acadêmica, como hoje a filosofia é só uma disciplina acadêmica, não é? Só, né? Não, naquela época não era algo abstrato, não, que buscava coisa abstrata, era religião mesmo, era coisa da época, era difundido mesmo. Ao invés disso, ela denotava a busca por uma compreensão do universo e do lugar da humanidade dentro dele, ou seja, era através da filosofia que o homem procurava entender de onde ele veio, para onde ele vai. Não era na Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, tem uma palavra, mas naquele tempo se buscava na filosofia, e por isso que hoje as escolas ainda desenvolvem os pensamentos de Karl Marx e de tantos outros aí, tá? Ao invés disso, ela devota uma busca por uma compreensão do universo e um lugar helenista dentro dele. As descrições do mundo e da condição humana da filosofia desenvolvia a resumida moralidade, ó aqui, na moralidade e na responsabilidade política das pessoas, dos indivíduos. Aí na página 23, algum desses filósofos e pensadores aí. Como que está aí? Sócrates, certo? Platão, Aristóteles, né? São grandes filósofos. Vale a pena lembrar aí que Aristóteles era pupilo de Platão, né? Ele era aí, por isso que ele tinha os mesmos pensamentos de Platão, o Aristóteles, ok? Era pupilo dele, era um seguidor dele, né? Pensador igual a ele. Agora deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós vamos...